Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal No Horizonte da Fé Católica. Nesse segundo vídeo nós vamos falar um pouco sobre as suas viagens e também as cartas que ele escreveu. Eu peço para que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado àqueles que já se inscreveram. E também peço encarecidamente para que você ajude a divulgar esse instrumento de evangelização. Muito obrigado. Nós podemos falar de pelo menos 4 viagens são certas que São Paulo realizou. Qual que é o intuito dessas viagens? É de levar o Evangelho de Jesus Cristo a todos. Então esse impulso missionário, essa vocação apostólica e missionária do apóstolo, ela vai refletir nesses dois, podemos dizer, grandes caminhos de evangelização. O primeiro que são suas viagens e também as suas cartas. Então esse grande resumão dessa primeira viagem, nós encontramos em Atos, capítulo 13, dos versículos 16 ao 41. Então, e essa primeira viagem tem um dado muito importante, que é abrir a fé aos pagãos. Nesse trecho aí, eu vou destacar para vocês, lá no capítulo 13, a partir do versículo 16b, essa pregação que São Paulo faz para os judeus. Diz o texto: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo, o povo de Israel, escolheu nossos pais e exaltou o povo em seu exílio na terra do Egito. Depois, erguendo seu braço, fê-los sair de lá. E durante 40 anos aproximadamente, cercou-os de cuidados no deserto. E eu vou para o versículo 23. Da sua descendência, conforme a promessa, Deus fez surgir a Israel um Salvador, que é Jesus. Então isso ele está pregando já nesse contexto da viagem diante dos judeus. Então no finalzinho, no 42, vai dizer: a saída, convidaram a falar novamente por essas coisas no sábado seguinte. Dissolvida a reunião da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos praticantes seguiram Paulo e Barnabé. E estes, entretendo-se com eles, persuadiram-nos a que perseverassem na graça de Cristo. No trecho seguinte, a partir do versículo 44, nós temos Paulo e Barnabé se dirigindo agora aos gentios. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Vendo as multidões, porém, os judeus encheram-se de inveja e com blasfêmias contradiziam ao que Paulo falava. Com toda a intrepidez, porém, Paulo e Barnabé disseram: era preciso que a vós primeiro fosse dirigida a palavra de Deus. Uma vez, porém, que a rejeitais e julgais a vós mesmos indignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios. Então é um pouco essa marca, esse empenho de São Paulo aqui junto com Barnabé para levar o Evangelho. Primeiro para os judeus e agora, como eles não acolheram, agora para os gentios. Claro que aqui no vídeo nós não temos como apresentar todas as viagens assim expressamente, mas eu só vou citar o texto bíblico e a viagem da onde que partiu, alguns dados elementares.
Segunda viagem, ela está focada mais em São Paulo. E aí nós temos São Paulo deixa a região da Ásia e vai em direção à Europa. Esse relato ele se encontra em Atos dos Apóstolos 15, versículo 39 até o capítulo 18. Nós vemos que São Paulo, de fato, ele rompe as fronteiras, ele vai além do seu povo e agora já se dirige ao novo continente para levar o Evangelho de Jesus Cristo. Então a terceira viagem de São Paulo, ela se encontra narrada em Atos dos Apóstolos 18, 23 a 21, 16. Os especialistas falam algo por volta do ano 53 a 57, mais ou menos essa datação que eles põem. A quarta viagem, ela se encontra narrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 21 até o capítulo 28, versículo 6. Então isso também aconteceu lá por volta do ano 59. Claro que mereceria a gente dar uma olhada detalhada em todas essas viagens e os pormenores das cidades percorridas, mas aqui a gente só tem a oportunidade de citar um pouco. Nós temos um conjunto de 13 cartas, são classificadas numa tríplice divisão, que eu vou apresentar para vocês. E bem antigamente, no início, achava-se que Hebreus também era de autoria paulina. E os estudos comprovaram que se trata de uma autoria desconhecida. Isso a carta aos Hebreus. Então nós estaríamos falando num total de 13 cartas. Esse conjunto de 13 nós temos aquilo que os especialistas chamam de autenticamente paulinas. E também existe um outro grupo de cartas que outras cartas foram atribuídas a São Paulo. Mas isso não traz nenhuma dificuldade. E vamos então a essa classificação. Eu vou primeiro falar para vocês as cartas tidas como autênticas. Estamos falando de 1 Tessalonicenses, Filipenses, Gálatas, Romanos e 1 Coríntios e 2 Coríntios. Então estamos falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nessa classificação que os especialistas falam de autênticas. E então tem aquelas que são provavelmente ou escritas por um discípulo de São Paulo ou para alguém muito próximo, mas que segue uma compreensão também muito aproximada. Então são essas atribuições. Aí nós temos a carta aos Colossenses, a carta a Efésios e 2 Tessalonicenses. Uma terceira classificação são chamadas as cartas pastorais. As pastorais 1 e 2 Timóteo, a carta a Tito. Então aí nós completamos os 13 e, como falamos, a carta aos Hebreus não tem a saudação paulina, não tem as características próprias dos escritos paulinos e, diante disso, deduzem que se trata de uma autoria desconhecida. Então algumas características, alguns elementos são fundamentais e perpassam todas as cartas. Primeiro, esse cuidado, esse carinho que São Paulo tem para com as comunidades. Outro aspecto, sempre a saúde em nome de Cristo, porque o Evangelho de Cristo que tem que ser levado, ele se apresenta como apóstolo de Cristo. E também, para a gente fechar um pouco essa nossa reflexão, é importante perceber que São Paulo já pressupõe a vida histórica de Jesus Cristo que vem narrada nos Evangelhos. São Paulo já parte do evento da cruz e ressurreição.
E a partir desse eixo central da fé na ressurreição é que ele propõe a sua reflexão teológica. Então, São Paulo é muito importante para a fé e para a vida da igreja. Ele se apresenta como apóstolo dos gentios e, como nós vimos no primeiro vídeo, a partir da sua conversão, ele é chamado a ser apóstolo, depois é enviado. A partir das suas viagens, evangeliza, cria novas comunidades, forma núcleos para levar o Evangelho de Cristo. O último vem a parte das cartas, as cartas onde vem narradas qual a vontade de Deus, qual o desígnio salvífico realizado em Jesus Cristo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se você gostou, peço para que você curte e comente. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.